falar aos nossos corações, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo rapidamente, no livro de Êxodo, no capítulo de número 30, e o verso de número 34 em diante. Êxodo, capítulo de número 30, é o segundo livro da Bíblia Sagrada, amém, querido? Êxodo, capítulo de número 30, e o verso de número 34 em diante. Eu sempre peço a Deus Ele confirmar a palavra de alguma maneira. E quando o nosso irmão falou acerca da moinha, eu disse: está confirmado, amém? E eu tenho certeza de uma coisa: você pode ter entrado aqui de qualquer jeito, triste, procurando a Deus uma resposta. Deus já falou de todas as formas aqui, mas abra ainda os ouvidos do seu coração para que essa semente possa brotar na sua vida, amém? Nos diz assim a Bíblia Sagrada. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências, o bálsamo, a ônica e o gálbano, e o incenso puro, todas em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, segundo a obra do perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa a parte dele até virar pó. Coloque diante das tábuas da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você, e incenso lhe será santíssimo. Amém, querido? Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando ao nome de Jesus Cristo Nazareno, amém? Olhe para cá, escuta, quando a Bíblia Sagrada vai nos dizer acerca desse incenso que Deus manda que Moisés agora venha separar, Deus ele está dizendo: Moisés, eu preciso ser adorado, e eu vou lhe passar algumas especiarias que você tem que ir atrás dela, para quando você entrar na tenda do encontro, você vai oferecer em sacrifício para a minha vida. Eu vou descer, escuta o que eu vim lhe dizer. Deus ele escuta de uma maneira diferente. Como é que é isso? Deus escuta pelo nariz. Escuta o que eu vim lhe dizer. A Bíblia Sagrada diz que quando essa essência estava sendo oferecida, Deus descia no arraial do encontro e sentia um perfume. Se Deus se agradasse daquele perfume, os pecados daquele povo estavam perdoados. Porém, se Deus não se agradasse, certamente o sacerdote morreria. Entenda o que eu vim lhe dizer. O sacerdote, para entrar e oferecer o sacrifício a Deus, na sua roupa havia romãs, havia sinos que balançavam, porque enquanto o sacerdote andava, havia barulho. Enquanto ele andava com aquela oferta ao Senhor, havia barulho. Entendo o que eu vim lhe dizer. Muitas das vezes você entra na casa de Deus e reclama: para que tanto barulho, para que isso? Quer dizer que aonde tem barulho tem pessoas vivas. Se aonde tem barulho tem pessoa viva, tem Deus vivo. Deixa eu ver se ainda tem alguém vivo aqui nessa noite. O seu Deus ele não dormiu, ele ainda está aqui. O seu Deus ele não está descansando, ele ainda está lhe respondendo para lhe dizer: escuta, eu vim ouvir a tua oração. A Bíblia Sagrada diz que Deus dá uma ordem a Moisés dizendo: Moisés, vai atrás do gálbano. Eu fui estudar a Bíblia Sagrada para saber o que é gálbano. Entende? Olhe para cá. A Bíblia Sagrada diz que gálbano é uma planta. Ela não dá, é uma árvore que ela não dá fruto, mas quando chega na época dela gerar algo, a Bíblia Sagrada diz que dela começa a sair a mirra, começa a sair o óleo da unção. A Bíblia diz que Deus olha agora para Moisés e diz: arranca um desses galhos da adoração. E o que eu faço, Senhor? Põe esse vaso na moinha, coloca ele na moinha e começa a girar até virar pó. A Bíblia Sagrada diz que eu e você fomos chamados para adorar a Deus, assim como a mirra, assim como o gálbano. A Bíblia Sagrada diz que começa a se moer aquela pedra, aquela planta, e começa a sair um perfume. Deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz em Provérbios que o homem ele é provado segundo o elogio que ele recebe. Entenda uma coisa:
Tem gente que vai ser provado pelo elogio, o peito incha, fica com peito de pombo, mas tem gente que vai passar pela moinha. E quando eu falo de moinha, parece que eu lembro de Moisés. Moisés, quando ele está guiando o povo começa agora a murmurar. Quando o inimigo de nossas vidas não consegue tocar em nós, ele vai tocar em quem anda com nós, vai achar um ponto mais fraco. A Bíblia diz que o povo começa a se levantar dizendo: quem é que diz que Deus só fala com Arão? Quem é que diz que Deus escolheu ele? Quem foi que se levantou? Deus só usa esse Moisés, Deus só usa esse Arão, Deus só usa Miriam. Começa a levantar um disse que me disse. Coreda, 30 milhões se levanta contra o ungido do Senhor. A Bíblia diz que algo acontece agora de diferente. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando começa a tocar na vida de Arão, Moisés está dentro da tenda do encontro falando com Jeová. E quando Moisés entra na tenda do encontro, ele entra de frente, ele está falando com Deus. Deus se manifesta naquele lugar, mas ele, para sair, ele não sai de qualquer maneira, como muito crente que entra na presença de Deus. Olhe para cá. Quando Moisés está falando com Deus, a Bíblia diz que ele começa a dar 7 passos para trás. Quando Moisés sente uma cortina que separa o lugar santo do santíssimo, ele passa aquela cortina e ele então vira-se as costas, porque quem entra na presença de Deus não pode sair de qualquer maneira. Quem entra na presença do Altíssimo tem que se reconhecer. Eita, meu Deus, não deixa eu lhe dizer, você veio nessa casa de oração, você já louvou, você já sentiu a presença dele. É por isso que você não pode sair daqui da mesma maneira. Você veio na tenda do encontro e ele desceu para lhe responder. Ele desceu para lhe trazer a resposta. Nessa mensagem, essa mensagem ela gerou no meu coração e tem algo que bate forte aqui dentro para mim dizer. A Bíblia Sagrada diz que Moisés começa a entrar na moeda pelo amor do seu irmão Arão. A Bíblia diz que agora começa-se o levante. Não é mais só 3 homens, mas a Bíblia Sagrada diz que passa de um número de 250. Enfrentar um homem frente a frente, debater com ele é fácil, mas enfrentar 250 homens se torna difícil. A Bíblia Sagrada diz que o meu Deus é um Deus estrategista. Ele não é um Deus que trabalha de qualquer maneira. Deus deu uma estratégia a Moisés, dizendo: escuta, Moisés, chama esse povo rebelde, coloca na frente e diz para amanhã todos apresentarem as suas varas e o incêndio, vamos para a hora da adoração. A Bíblia Sagrada diz que no outro dia de manhã está lá todo mundo, 250 homens contra Arão, contra Miriam. A Bíblia Sagrada diz que Moisés vem dizer uma coisa: escuta, se Deus fizer algo diferente aqui, abrir a terra, engolir tu e todos os seus familiares, então você verá que Deus é como meu irmão. Você vai ver que quem chamou meu irmão não foi eu que escolhi para privilegiar ele. E a Bíblia Sagrada diz que eles começam a incendiar aquele lugar, começam a balançar o incensário. 250 homens orando de uma vez não chama a atenção de Deus. Parece que eu vejo Arão sozinho com aquele incensário, pouca fumaça saindo, mas a fumaça que sai do incensário de Arão é uma fumaça sincera. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando o homem ele entrava no lugar santíssimo, ele começava a incendiar. A Bíblia diz que se ele olhasse para a ponta do seu pé e ainda enxergasse, precisava de fumaça. Ele ainda continuava, aquele quarto enchia de fumaça. Ele olhava para a ponta do seu nariz e se ainda assim ele enxergasse, precisava de fumaça. Você está na tenda do encontro e você não tem um incensário nessa noite, mas o que vai encher esse lugar de fumaça é a tua adoração, é o teu louvor. Adora ele, adora, açúcar. Ele começa a balançar o incensário, Deus sagrado. Deus prova agora que é com ele. Sabe o que eu acho lindo? Quando ele é respondido, Moisés sai de dentro da moeda amassado. Moisés ele sai de dentro da moeda ali triste, mas ele viu que Deus era com ele. A Bíblia diz que a segunda ordem para Moisés é: agora tu vais separar a única. A Bíblia Sagrada diz que essa única é uma pedra que se encontra nos mares. Não é uma pedra fácil de achar. Quando Deus dá a instrução para Moisés, diz: põe ela no chão. Quando tu colocar ela no chão, começa a martelar, passa ela no martelo
até ela até esmiuçar. Depois que ela tiver esmiuçada, você vai pegar essas pedras e vai colocar na moeda. Como é que é, Jeová? Só tomar martelada já dói. Tem que passar na moeda também. Pega, Moisés. Se não passar na moeda, não me agrada o cheiro. A Bíblia Sagrada diz que pega-se aquele pó, aquelas pedras, e começa a passar na moeda. Aí a Bíblia vem me dizer acerca de uma história muito bem conhecida de todos nós. A Bíblia vem nos dizer que um homem chamado Eucana, agora ele casa com Ana. A Bíblia Sagrada diz que passa-se alguns anos, Ana não pode gerar um filho, e a lei de Moisés dizia: se a tua mulher não pode lhe dar um filho, tome outra, para que você dê continuidade à tua geração. A Bíblia Sagrada diz que Eucana casa-se com Penina. Quando ele casa-se com Penina, Penina começa a gerar filho, e começa também a ser a pedra de sapato de Ana. A Bíblia Sagrada diz, querido, que ela começa a suplinar: Ana, tu sobe todos os anos e Deus não te ouve, tu sobe todos os anos e Deus nunca lhe concedeu um filho. A Bíblia Sagrada diz que quando essa afronta está acontecendo, Ana não desiste. Segundo alguns estudiosos, diz que por 27 anos Ana orou. Deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez você vai dizer: eu que morava há 27 anos, mas o crente que é determinado, não interessa se é um dia, se é um ano, se é 10 anos, ele persevera porque sabe que o seu Deus é Deus. Você pode achar que ele está demorando, mas ele é o Deus que te responde. Escuta, a Bíblia Sagrada diz que Eucana morava afastado de Siló. Olhe para cá, aproximadamente 12 quilômetros, para você entender a distância. É daqui na 12 de outubro. Ele saía de ano em ano para adorar ao Senhor na 12 de outubro andando. Imagine você caminhando. A Bíblia diz que Penina já havia 3 filhos, já havia gerado 3 filhos. E ela entra no templo do Senhor mais uma vez. Quando dá o seu tempo, você não ora mais da mesma maneira que você orou. Você não fica mais dizendo: Deus, eu só quero um filho. E a sua oração torna-se ao contrário. Eu quero conjecturar para você entender. A Bíblia diz que Ana entrou no templo e ela ajoelhou-se. Quando Ana ajoelha, eu fui estudar para te trazer essa mensagem. Ela coloca a sua face no chão e começa a bater ela no chão, dizendo: Deus, lembra-te de mim, Senhor. E ela começa a falar isso somente com gemidos: Deus, se lembra de mim. Porque ela pensava que Deus havia se esquecido dela. Sabe que eu começo a entender? Quando Ana orava por 27 anos, ela pedia: Deus, eu quero um filho para mim. Ela muda a sua oração para te dizer: Deus, lembra-te de mim. E se de mim te lembrares, se me deres um filho varão, então eu glorificarei. Deixa eu lhe dizer uma coisa: às vezes a tua bênção não está sendo liberada, porque o que você pede é para você e não vai glorificar o nome dele. Se o teu sonho for grande demais para não caber Deus, o teu sonho não presta para Deus realizar. Mas ele pode ser pequeno que for, se tiver Deus no meio, ele vai ser grande, porque Deus... A Bíblia Sagrada diz que quando Ana ela está orando, Eli levanta e vem dizer: Ana, te afasta do vinho, mulher, porque você está se embriagando. Ele tem ela por embriagada. A Bíblia Sagrada diz que ela levanta e vai conversar com o sacerdote. Ela diz: não estou embriagada, a tua serva está contrita de espírito. A tua serva ela tenta ter um filho e não tem. Escuta, no Antigo Testamento era bem separado as coisas. O profeta profetiza, o juiz julga e o sacerdote toma conta da casa do Senhor, cada um na sua área. Mas quando Deus ele quer fazer, ele muda toda a história. A Deus, quando ele quer fazer, ele pega quem não é e começa a usar. Ele pega aquilo que o homem despreza e começa a fazer valer alguma coisa. A Bíblia diz que quando Ana declara a palavra, sacerdote, ele levanta de sentir vontade de profetizar. E essa mesma profecia que a Bíblia Sagrada
atrás, eu vou trazer para a tua vida nessa noite. Escuta, Eli diz assim: pode descer, porque Deus já deu ouvido a tua petição. Deixa eu te dizer uma coisa: você veio nessa vigília, você tem um propósito. Você chegou aqui, você fez uma oração, pediu algo a Deus, e eu quero profetizar que quando tu sair daqui, Deus ele já estará enviando uma resposta para Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: talvez você espera ver um grande milagre, eu não tenho para lhe mostrar, mas o que eu tenho é maior. É a palavra, é a profecia, é a boca de Deus dizendo para a tua vida. Escuta, a Bíblia Sagrada diz que agora ela desce. Quando ela desce, ela coabita com seu marido. No mesmo dia ela engravida. A Bíblia Sagrada diz que na festa do desmame acontece algo diferente. A festa do desmame acontece de 2 a 3 anos depois. Eles vão subindo para a casa do Senhor para adorar a Ele. E quem vai junto é Penina. Penina vai junto, azucrinando, só que agora ela não pode mais falar, porque ela está subindo com Samuel. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Samuel entrava, quando Elcana entrava para oferecer sacrifício ao Senhor, ela saía e ele lhe trazia um banquete para eles adorarem a Deus. Quando ele chega com o banquete, Ana diz: agora é minha vez de adorar ao Senhor. Ela pega aquela criança chamada Samuel e entra para dentro da casa de Deus e vem dizer: Eli, tu lembra de mim? Eu fui a mulher que tu teve por embriagada. Lembra de mim que eu disse que eu precisava ter um filho e não podia? Então, Eli, eu sou essa mulher. Ele começa a se recordar daquela mulher que orava. De repente aquela mulher diz assim: escuta, eu fiz um voto com Deus, e o voto que eu fiz, eu disse que meu filho, ele cresceria na presença de Deus. Tem pregador que tem medo de pregar contra voto, porque deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você faz um voto com Deus, eu não estou falando para você fazer, você está abrindo a porta. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi hoje: a oração é a chave que abre porta, mas é a fé que empurra ela para ser aberta. Então, em nome de Jesus Cristo Nazareno, volte ao Senhor, faça algo para Ele e Ele vai fazer por você. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que ela entra com a criança. Quando ela sai sem a criança. Eu começo a imaginar a Elcana olhando, dizendo: cadê o menino? Tu não sabe, mas eu ofereci a Deus. A Bíblia Sagrada começa a nos dizer, querido, a história vem nos dizer que quando ela desce, ela é tida como louca por Penina, não podia ter filho, e quando tem, entrega a Deus. E agora como é que você vai ficar? Para surpresa dela, deixa eu lhe dizer uma coisa, para você entender. Eu ainda começo a ter mais 3 filhos. Deixa eu retroceder na história para você entender como é que o milagre vem. A Bíblia diz e nos dá, a lei de Moisés diz assim: quando alguém entrar no trabalho de parto, chame uma parteira. Lembra que eu disse que Elcana morava a 12 quilômetros do centro, não havia parteira. A lei de Moisés continua dizendo: se não houver parteira, chame alguém que já teve experiência no parto. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Samuel estava vindo. Eu penso comigo que Elcana começa a sair desesperado, correndo atrás de alguém, de uma parteira, e não tem nenhuma parteira, mas lá dentro daquela casa tem uma mulher que teve experiência com o parto. E quem é? É Penina. É aquela que disse: teu ventre é maldito e você nunca vai gerar. Parece que eu vejo Elcana dizendo: levanta, Penina, tu vai ajudar a Ana a gerar o primeiro filho dela. Deixa eu te dizer, sabe aquela pessoa que olha para a tua vida e junta ao ministério, vai ter que ver que é Deus. Eita, parece que eu começo a viajar na Bíblia Sagrada. Eu vou entrando dentro daquela casa, eu vejo lençol branco no chão. Parece que eu vejo aquela moça com as suas pernas preparadas para gerar criança. Agora a Penina abre a porta. Quando ela abre a porta, ela vê aquela situação e diz: não, eu não posso lhe ajudar. Aí parece que eu vejo ela dizendo: corre, Penina, segura essa criança que ela vai sair. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quem duvida do teu milagre é o primeiro que vai tocar no seu milagre. Vai, porque o meu Deus se vai te honrar. Quantas das vezes você não encontra uma pessoa para te dizer: você não vai conseguir, a sua história termina aqui. Quantas vezes você não encontra uma pessoa para pôr um ponto final na tua vida? Você sonha ser um pregador e a pessoa olha para você e diz: tu não tem eloquência, você não sabe se expressar.
olha para você. Tem gente que prega muito melhor. Escuta, eu fui convidado a ministrar uma vez em uma das maiores vigílias, denominada maior vigília de Uberlândia. Quando eu cheguei, havia 100 pastores no púlpito. Só o púlpito assustava, só o púlpito daquela igreja assustava. O pastor que me convidou chegou em mim e começou a dizer: varão, tu tem certeza que tu vai pregar? Eu disse: não entendi. Tu me convidou, foi para isso? Estou aqui para isso. Ele disse: não, aqui em cima tem mais de 45 homens renomados, varão. Aqui em cima tem homem que só a introdução da mensagem dele é 1 hora. Tu tem certeza que tu vai pregar? Naquele momento que ele me jogou um balde de água fria, eu lembro que eu tinha preparado a mensagem no meio do caminho, e Deus tinha me dado, quando Pedro coloca os pés nas águas, Deus disse a segunda mensagem. Eu lembro que quando o pastor terminou de falar comigo, eu dobrei o meu joelho e fui falar: Deus, fiquei sozinho nessa vigília, Deus, agora é só eu e você. Deus começou a dizer: tu vai pregar agora o azeite da viúva, vai falar de Obadias estudando na escola dos profetas. Eu disse: que é isso? Nunca preguei isso na minha vida. Deus vai dizer: quando o homem ele termina a escola de profeta, não tem diploma para ele ganhar, e o que ele ganha é uma botija de azeite. Deus começou a dizer: tem gente que é ungida pastor por amizade, tem gente que é ungida pastor pelo dízimo, tem gente que é ungida pastor pela lei, mas vai falar que na casa do oleiro a unção ela vem pelo joelho. Deus ele começa a orar, Deus ele começa a dizer: quando tu terminar de pregar a mensagem, volta para o púlpito. Eu disse: o que? Deus, volta para o púlpito. Quando eu terminei a mensagem, eu voltei para o púlpito. Deus disse: não aponta nenhum, mas pode dizer que em cima tem mais de 40 em adultério. Eu disse: Deus, que escrito é esse? Sabe o camarada que te convidou? Ele é um desses, pode apontar nele. A Bíblia, eu comecei a ministrar. Quando eu voltei para o púlpito, ninguém mais disse: tu não volta a pregar aqui. Quando eu entreguei o microfone para ele, eu disse: tu é um dos que está em adultério, se conserta, senão da próxima vez eu vou dizer no microfone. Ele ficou extasiado, não sabia o que falar. Como é que você vai abrir a boca para falar alguma coisa? E o irmão percebeu o que estava acontecendo, passou a mão no microfone e começou a cantar comigo. Deus me honrou. Sabe o que eu vim te dizer, querido? A pessoa vai te jogar nos lixos, vai querer matar o seu ministério, mas é Deus que vai te honrar. É meu Deus. Ela chama que a febre canta. Sabe o que você está fazendo aqui? Você está recebendo um potinho de azeite. Que azeite é esse? É o som que faz a diferença. É o som que faz a diferença. Ela chama que a febre. Escuta, você não está só. Você não está só. As pessoas vão te olhar, vão te jogar na moeda, vão te passar, vão te dar pedradas, vão falar mal da tua vida. Entenda uma coisa: pessoas vão ser provadas pelo elogio que recebe, outras vão ter que passar pela moeda de Jeová. Se você chegou nessa noite e está passando a moeda, não abre a boca para reclamar, continua passando. O pastor ele disse aqui acerca da cana, e eu estava conversando com um homem que faz a cana. Ele disse: faz um caldo de cana. Ele disse: o melhor caldo só sai quando você espreme ela por 3 vezes. Ela só dá um bagaço, você pensa que não vai dar mais nada. É a cana mais saborosa que tem. Sabe o que eu começo a entender? Quando você está sossegado, nada acontece na tua vida. Mas quando você começa a ser provado, a verdadeira adoração começa a sair daqui de dentro, e você começa a chamar a atenção de Deus. Quando você consegue chamar a atenção de Deus, agora se cumpre o que está escrito em Daniel capítulo 10, se não me falha a memória. A Bíblia diz que Daniel orou, e Deus se levanta para dizer: eu já respondi. O que está acontecendo? Sabe o que eu quero lhe dizer? Crente, quando sabe chamar a atenção de Deus, põe Deus de pé no seu trono. E só quem é doido para dar uma vigília até essa hora, para não conseguir chamar a atenção de Deus, eu quero profetizar: Deus ele se levanta pela tua peleja hoje, e ainda que esteja difícil, ele vai enviar um batalhão de anjos para te ajudar. Escuta, a Bíblia Sagrada diz que Deus ainda dá uma última ordem a Moisés. Moisés pegou a primeira só vai na moinha, a segunda tem que tomar pedrada, tem que esmiuçar, depois